Fala turma, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos fazer uma correção da prova do Ministério Público do Estado do Ceará. A prova é realizada pela banca Sebrasp e aqui nós temos uma prova que ela foi majoritariamente cobrado dentro da disciplina de raciocínio lógico, dois conteúdos: funções e progressões. Então, a gente vai fazer um resumo teórico desses dois assuntos e depois, em seguida, a gente vai resolver as questões dessa prova. Vamos lá, então? Vem para a tela comigo, que eu quero fazer primeiro uma revisão com vocês sobre o conteúdo de funções, tá certo? Funções, anota aí comigo. Funções do primeiro grau. Quando a gente fala em funções do primeiro grau, eu quero que você saiba que toda função do primeiro grau, ela tem essa característica. Ela pode ser escrita como sendo f de x igual a x mais b. E aí eu vou te explicar o que são cada um desses termos aqui, certo? O x, ele é chamado de variável, certo? Então o x ele é chamado de variável. Esse b e esse a, tanto b quanto a, eles são chamados de coeficientes. Então anota aí, ó. Coeficientes. E aí, cada um deles vai receber um nome diferente. Por exemplo, o A, que ele é o termo que acompanha a variável, é o termo que acompanha o x, ele é chamado de coeficiente angular. Eu já vou te explicar o porquê desse nome, tá certo? E o B, que está aqui do outro lado, ele é chamado de coeficiente linear. Ou também pode ser chamado de termo independente, certo? Então, o B, ele pode receber dois nomes. Quais são os nomes que o B pode receber? Coeficiente linear ou meu termo independente. O que você vai lembrar? Quando você estiver relacionando com o x, que é a variável, é aquele termo que está mudando, esse a, ele vai ser o termo que ele muda a decorrer com o x. Por exemplo, vamos imaginar que a questão esteja falando sobre um transporte de um Uber ou um táxi, que seja. E aí, esse táxi ou esse Uber, ele vai rodar uma quantidade X de quilômetros. 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3, 4, 5. E a questão vai falar o seguinte, ó, para cada quilômetro que esse táxi rodar, ele vai pagar, por exemplo, R$ 2. Um exemplo, R$ 2. Rodou 1 quilômetro, R$ 2. Rodou 2 quilômetros, R$ 4. Rodou 3 quilômetros, R$ 6. E aí vai. Então, o A, esse cara aqui, o A, ele está relacionado com a quantidade de quilômetros que um veículo percorre. Esse é um exemplo de uma questão. E o B, professor? O B ele é o termo independente. Ele não tem relação com a quantidade de quilômetros. Quando você pega um táxi, por exemplo, lá na época das antigas, era comum pagar uma taxa chamada de bandeirada. Professor, o que é esse negócio de bandeirada? Você entrou dentro do táxi, você já entra pagando. Então, você já entra pagando essa bandeirada. É um valor fixo que você paga só para você entrar no táxi. E aí, a cada quilômetro que ele vai rodando, você vai pagando uma taxazinha. Um desses depende da variável, que é o x, que no meu exemplo é a quantidade de quilômetros rodados, e o outro não depende da variável, que é o b. Ou seja, independente. Você entrou dentro do táxi, você já paga um valor, que no caso seria a bandeirada. Show de bola? Tá. Vamos falar aqui um pouquinho também sobre os gráficos. Gente, o gráfico de uma função do primeiro grau, ela pode ser de dois tipos. O primeiro tipo, ele vai ser uma reta. Aliás, os dois tipos vão ser uma reta. Só que o primeiro ele vai ser uma reta crescente, tá certo? Quando é que essa reta vai ser crescente? Quando o meu A ele for positivo. O meu A ele for maior que zero. Se o A for maior que zero, ela é uma reta crescente. E se o meu A ele for negativo, ele vai ser uma reta decrescente. Então, aqui para A menor que zero. Então, quando for maior que zero, é crescente. E quando for menor que zero, ela vai ser decrescente. Pronto, é isso daqui que você precisa saber sobre funções. E agora a gente vai fazer uma revisão sobre progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? Quando você tem, por exemplo, uma sequência,
E essa sequência tem a seguinte característica, ó, por exemplo, 2, 5, 8, 11 e aí vai. Olha só, essa sequência, do 2 para o 5, ele foi acrescentado 3 unidades. Do 5 para o 8, foi acrescentado 3 unidades. Do 8 para o 11, foi acrescentado 3 unidades. Essa daqui é uma sequência que a gente chama sequência de razão constante. Professor, o que é a razão? A razão é o termo que está sendo adicionado de um elemento para o outro. É chamado de razão constante. Qual que é a fórmula da PA? Então, a fórmula da PA. Para você calcular um termo que está lá na frente, eu quero saber qual que é o enésimo termo dessa sequência. É um termo que está lá na frente. Você vai pegar o primeiro termo, somar com n mais 1 e multiplicar com a razão. Vou te explicar o que são cada um desses termos. Esse R aqui é a minha razão. Professor, o que é a razão? É o termo que está sendo adicionado. Por exemplo, estou adicionando de 3 em 3. Então, nesse exemplo aqui, a minha razão é 3. Esse N aqui é a quantidade de termos da minha sequência. E esse A1 aqui é o meu primeiro termo. Tá certo? Primeiro termo da sequência. E esse N é o termo a ser encontrado. Pode ser o 20º, pode ser o 11º, pode ser o 4º, pode ser o 40º. Ele vai variar de questão para questão. Outra fórmula que você precisa saber, a soma dos termos de uma PA. Você vai pegar o primeiro termo, somar com o último, dividir isso tudo por 2 e você vai multiplicar pela quantidade de termos que tem essa sequência. Essas duas fórmulas você precisa conhecer. Show de bola? Vamos lá. Gente, agora a gente vai cair e resolver as nossas questões da nossa prova. E aí, sempre que necessário, eu volto aqui nessa revisãozinha para a gente pegar o que for necessário para a gente resolver a nossa prova. Bora lá. Primeira questão que vai falar o seguinte. Ao supervisionar um estudo de caso em certa repartição, um técnico ministerial observou-se que o número de processos atuados no mês X de certo ano em que X vale 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6 e aí vai, poderia ser calculado por meio de uma função. Então está aqui a minha função. F de X igual a 325 menos 7x, em que x igual a 1 corresponde ao mês de janeiro. Então, vou pegar aqui, ó, x igual a 1 corresponde ao mês de janeiro. Show de bola. Considerando a situação hipotética representada, julgue os itens a seguir. Gente, olha só comigo. Eu tenho uma função aqui, certo? Qual que é a cara dessa função? Ela é uma função do primeiro grau. Professor, por que do primeiro grau? Porque o expoente do x, o expoente da variável, ele é igual a 1. Por esse motivo que ele é uma função do primeiro grau. Agora observe comigo. Olha aqui comigo. Ó. Tá vendo esse cara aqui, o 7? O 7 é o meu A. Ó. Eu já vou anotar aqui. Ó. Meu A é igual a 7. Aliás, menos 7, né? Tem que pegar o sinal também. E o B é igual a 325. Tá certo? 325 é o coeficiente linear. E o menos 7 aqui vai ser o meu x. Agora vamos para a assertiva. O número de processos autuados no primeiro mês corresponde a menos de 10% do número total de processos atuados sobre o mês da análise. Gente, como isso aqui está falando em meses, eu tenho a situação de que esses números aqui eles vão de 1 até 12, porque os meses vão até dezembro. É o mês 12 no caso, né? Então olha só como é que ficaria isso daqui, ó. Ficaria assim, ó. Vamos calcular quanto que ele vendeu, quantos processos foram autuados no primeiro mês. Então, eu vou substituir o x por 1. No primeiro mês, onde tem x aqui, ó, eu vou trocar por 1. Aí fica assim, ó, 325 menos 7 vezes 1. E aí, é só a gente fazer a continha, tá certo? Então, fazer o quê? 325 menos o 7. Na hora que eu fizer 325 menos o 7, isso aqui vai dar 318. Olha só, 7 vezes 1, 7. É 325. Menos o 7 deu 318. O que isso quer dizer? Que no primeiro mês foram autuados
318 processos. Fazer a mesma coisa para o mês 2. 325 menos 7 vezes 2. 7 vezes 2 é 14, então é 325 menos o 14 vai dar 311. Deu para entender aqui a ideia? Aí eu vou fazer de todos os meses até chegar lá no último mês, que é 325 menos 7 vezes o 12. Então eu vou pegar, gente, 7 vezes o 12 dá 84. Aí eu vou pegar menos 325, vai dar 241. 241. Então, lá no último mês foram autuados 241 processos. No primeiro, 318. Isso daqui é uma PA, gente, uma PA de razão 7. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó. Eu quero somar todos os termos da minha progressão, da minha PA. Então vamos calcular aqui a soma dos termos de uma PA. Então a soma dos 12 primeiros termos vai ser o seguinte. Olha aqui na fórmula. É o primeiro mais o último, dividido por 2 multiplicado pela quantidade. O primeiro é o 318, o último é o 241, dividido por 2 vezes o 12. Eu já posso simplificar aqui, ó. Aqui fica 6. Então, essa soma dos 12 termos vai ser 318 mais 241. Aqui vai dar 955, 559. E eu vou multiplicar o 559 com o 6, tá certo? Então, vamos lá. Na hora que eu pegar aqui, ó, 9 vezes 6, dá 54. 54. 30 com mais 5 vai dar 35. Sobe 3. 30 com mais 3 vai dar 33. Então, a soma dos 12 termos vai dar 3, 3, 5, 4. Então, a soma desses 12 termos vai dar 3.354. Beleza. Agora, vamos ler o item para a gente conseguir entender legal o que ele está falando. Ó. O número de processos atuados no primeiro mês corresponde a menos de 10% o número de processos atuados sobre os meses subsequentes. E aí, professor? Esse trambolho aí está certo ou está errado? Agora, isso aqui, gente, é uma questão de porcentagem. Eu vou ter que fazer a análise, do primeiro para o total. Como que eu faço essa análise, professor? Do primeiro para o total. Olha só, eu vou ter que dividir o primeiro mês com a soma dos 12 meses. No primeiro mês foi quanto? Foi 318. E a soma de todos os meses subsequentes? 3.354. Na hora que você fizer essa divisão, vai dar 0,094. Aproximando esse valor para mais ou menos aí, ó, 9,4%. 9,4% é menor do que 10%? É menor. O gabarito dessa questão aqui ficou correto. O gabarito ficou certinho. Show de bola? Então matamos aqui a nossa primeira questão. Você vai perceber que só a primeira que foi difícil. O resto a gente vai aproveitar esses cálculos aqui, esse trambolho todo, a gente vai aproveitar muita coisa para a gente resolver o resto. Próxima questão. A sequência formada pelos números de processos atuados no mês a mês é uma progressão aritmética. Tá certo, gente, é uma progressão aritmética porque ele está diminuindo. E qual que é a razão? Se é uma progressão aritmética, essa razão ela vale menos 7. Ou seja, ele vai diminuindo de 7 em 7. Olha o que está acontecendo aqui. Ó. A cada mês ele vai diminuindo um pouquinho. Então, a razão ele é um número negativo que pode existir, que no caso é menos 7. Próxima questão. A gente tem o seguinte. Ao se plotar, professor, o que é plotar? Plotar é quando você pega um gráfico e você representa esse gráfico. A gente pode ler o seguinte. Ao se representar, no caso, então plotar seria representar o gráfico. Ao se plotar em um sistema de coordenadas cartesianas, os pares ordenados formados por um número associado ao mês e pelo número associado ao número de processos autuados naquele mês, tem-se tal ponto estarão sobre uma reta. Perfeito. Esse item aqui está certo. O que ele está querendo falar? Ele está querendo perguntar o seguinte. Olha, essa função aqui, está querendo falar o seguinte. Essa função, ela é uma reta? Essa é a pergunta. Essa função é uma reta? É uma reta. Que tipo de reta ela é, professor?
ela é uma reta decrescente. Então, quando ele fala assim, ó, se eu colocar os pontos em coordenados cartesianos, esses pontos estarão sobre uma reta? Eles estarão sobre uma reta. Então, o gabarito desse item aqui, ele ficou correto. Show de bola? Vamos para mais uma. Existe um mês em que foram autuados exatamente 120 processos. Como que eu vou resolver essa questão aqui? Ó? Olha só. Eu vou pegar aqui a minha função, certo? Vou copiar ela aqui, ó. F de x igual a 325 menos 7x. E vou trocar esse cara aqui, ó. Vou trocar esse cara aqui por 120 processos. O que que eu vou ter que encontrar? Se eu trocar esse cara aqui por 120 processos, eu vou encontrar esse x. Aí eu vou atrás desse x aqui, certo? Esse cara aqui eu vou trocar por 120 processos e depois eu vou à caça do x. Beleza, na hora que eu encontrar esse x aqui, eu vou ter que encontrar um número inteiro, que ele não seja fatiado, não seja um número decimal. Por quê, professor? Porque não existe mês decimal, certo? Não existe mês decimal. Ou o mês é inteiro, ou ele não é. E aí, se eu encontrar o item vai estar certo, se eu não encontrar o item ele vai estar errado. Então fica assim, ó, 120 igual a 325 menos 7x. Esse cara aqui ó, vai passar para lá negativo, tá certo? Vai ficar ó, 120. Gente, eu estou subtraindo 120 e 325. Então vai ficar um resultado negativo. Vai dar 205 negativo. Olha só o que eu fiz. Esse cara passa negativo. Então vai ser 120 menos 325. Opa, 25. E aí o resultado vai dar um valor negativo. Igual a quanto? Igual a menos 7x. Então meu x vai ser igual a menos 205 dividido por menos 7. Esse valor vai dar mais ou menos 29,2. Esse número aqui ele é decimal. Não existe mês decimal. Então, esse mês ele não existe. Então, o gabarito desse item aqui, ele ficou errado. E também não existe o mês 29, né, gente? Mês 29 não existe. Só existem quantos meses? Só existem 12 meses. Tanto é que no mês de dezembro, a quantidade mínima de processos é de 241. Então, não existe um mês que ele conseguiu processar menos do que 241 processos. Porque, no caso, já iria para outro ano, um ano que basicamente ele acabou. Então, a quantidade mínima de processos são 241. Então, esse item aqui está errado por dois motivos. Show de bola? No mês daquele ano, foram autuados menos de 250 processos. Então, ele está querendo representar o seguinte. Existe um mês. Aqui, ó, no nono mês daquele ano foram autuados 250 processos. O que que eu vou fazer? Eu vou trocar esse x aqui por 9. Vou trocar o x por 9. Quero ver se eu encontro 250 processos. Então fica assim, ó. O f de 9, é o nono mês, vai ser igual a 325 menos 7 vezes 9. Eu troquei o 9 por 7. Então, o f de 9 vai ser igual a 325 menos 63. E aí, na hora que eu subtrair, então, o f de 9 vai ser igual a 262 processos. 262. Então, esse item aqui ele é um item que ele ficou errado. Perfeito? Item errado. Por quê, professor? Ele afirmou que foram 250 processos. Na verdade, foram 262. E aí a gente vai para a nossa última questão. Ao selecionar ao acaso processos autuados no mês em questão, a probabilidade dele ser atuado no primeiro semestre é igual, olha só, a probabilidade dele ser atuado no primeiro semestre é igual à probabilidade dele ter sido atuado no segundo semestre. Gente, de cara, esse item aqui ele está errado. Eu vou te explicar o porquê. Vamos plotar de novo o nosso gráfico. Vamos plotar aqui de novo o nosso gráfico. Então, meu gráfico ele ficaria como se fosse assim. Ó. Aí tem aqui a minha reta, certo? Ela é uma reta decrescente. Aí eu vou ter aqui, ó, mês 6. E vou ter para cá o mês 12. Gente, olha os números aqui, ó. Olha os números aqui, ó. No primeiro semestre, tem muito mais processos do que no segundo semestre. Os processos eles vão diminuindo. Então, no primeiro semestre, tem mais do que no segundo. Então, é como se fosse o seguinte, ó. Esse gráfico aqui, gente,
Esse gráfico aqui, ó. Se eu pegar esse gráfico, ó, e aí se eu for pintar essa região de vermelho aqui, ó, é o primeiro semestre, ó. Olha o tanto de processo que tem aqui. E esse daqui é o segundo semestre. Uma quantidade menor de processos. Então, esse cara aqui, ó, é o primeiro semestre. E esse cara aqui é o meu segundo semestre. Tem muito menos processos. Quando ele fala que a probabilidade é igual, é errado. Então, a probabilidade não é igual. Por quê? Para ser igual, precisaria ter o mesmo número de processos. Então, não tem o mesmo número de processos. Por isso que o item ele ficou errado. Show de bola? Gente, terminamos aqui a correção de mais uma prova da banca Sebrasp. Um grande abraço. Eu espero você na nossa próxima aula. Beijo no seu coração e até a próxima. Fui!